Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, pastor Aldemar? Vamos lá, né? Vamos. Mais um programa, tema que mais um tema, né? E esse tema é muito importante, né? Que a gente fala, a importância de saber o que fazer e onde ir. Por isso que é muito importante. Muito importante. É importante saber. É importante saber, né? E nós estamos aqui no Esther 4, de 6 a 12, que fala assim: e saindo ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther e fazer saber, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então nós temos aqui, quando a pessoa certa e momento certo se encontram, coisas incríveis acontecem. Verdade. Compreender uma situação e saber o que fazer é o suficiente para que alguém seja bem-sucedido. Somente a ação certa no tempo certo trará sucesso. Qualquer outra coisa poderá custar um preço muito alto. Para ser eficiente, deve-se suplantar tudo que lhe impede de avançar. Como Esther, deve-se aprender que, se não perceber o momento certo de agir, o que vai acontecer? Vai ser o nosso tópico aqui que nós vamos discutir aqui. O seu destino será semelhante ao do restante da multidão. Às vezes é fácil acreditar que somos especiais e não teremos que assumir as responsabilidades das gerações anteriores. Mas isso é uma inverdade. Se não assumirmos responsabilidade, jamais poderemos esperar estar à altura do que a vida nos imporá. Mordecai lembrou Esther que, apesar de ser rainha, não teria um destino diferente do restante dos judeus se não falasse com o rei. Então, o que ele colocou para ela? Se ela não tomasse uma posição, o que ia acontecer com todo o povo iria acontecer com ela também. Então, ela teria que arriscar de ir ao rei. Ela mandou falar que, o rei poderia matá-la, mas ela correu esse risco. Por isso nós temos a importância de saber o que fazer e onde ir. Onde iremos? Pois é. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras. Beleza, Amém. Muito bom. Mas é muito interessante, Guerra, quando Esther, nesse momento, nesse primeiro ponto que você coloca, ela sabia que ela precisava ir à presença do rei. Então ela sabia o que ela tinha que fazer. Mas a questão era, há mais de um mês que o rei não me chama na sua presença. Qual é o tempo para estar na presença do rei? Não é? Então, ela sabia o que fazer, mas e como fazer? Isso é algo que muitas vezes nós ficamos e temos que gastar um tempo realmente para discernir essas duas variantes
né? Agora, independente disso, tem uma outra questão que você colocou, que é a questão da responsabilidade. Saber o que fazer não resolve se você não assume a responsabilidade em fazê-lo. É aquilo que você colocou. Se você está no meio da multidão, mas você não assume as suas responsabilidades, vai ficar e continuar no meio da multidão e o que acontecer com todo mundo vai acontecer com você. Com certeza. Não é? Agora, há determinados momentos que você tem condição de fazer algo diferente. Você vai ter que assumir a sua responsabilidade, o risco por fazer algo diferente. Então, essa é uma questão extremamente importante e que nós precisamos considerar, e Esther, ela nos dá essa lição. Aliás, nós temos visto e entendido o livro de Esther de uma maneira, e a pessoa de Esther propriamente dita, de uma maneira bem diferente nos últimos dias e nos programas que nós temos compartilhado com você. E essa é uma das características que Esther teve que ter. Ela teve que assumir a responsabilidade. Ela teve que entender o que fazer e onde fazer. Então ela precisava ir à presença do rei, mesmo que o rei não a tivesse chamado. Ela teve que correr o risco, ela teve que avaliar esse risco. Mesmo assim, avaliando o risco, assumir uma responsabilidade. Com certeza. Né? Então, talvez essa seja uma das coisas mais importantes na vida de Esther. O fato dela assumir uma responsabilidade. Né? E isso faz de Esther mais do que uma mulher do rei. Isso faz de Esther uma rainha. Sim, Né? com certeza. É diferente ser mulher do rei e ser rainha. Né? Nós vamos ver que em determinados momentos, e nós vemos isso inclusive na vida ministerial, né, Rogério? Há diferença entre ser uma pastora junto com seu marido ou ser a esposa do pastor. Tem a Não é? diferença. Faz uma diferença. Então, Esther, assumindo a sua responsabilidade, ela foi mais do que a esposa do rei. Ela assumiu o peso da coroa, o peso da responsabilidade, o peso que estava sobre o seu povo, e ela realmente teve que tomar uma decisão que a conduziu depois em triunfo. Né? Temos aqui a participação. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Rosângela, moro em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Quero agradecer a vocês porque tem caído bênçãos em minha vida em assistir vocês. Está sendo muito edificante para mim e a minha família. Deus abençoe muito vocês e toda a equipe da TV. Obrigado, viu? Aí receba a nossa equipe da TV, receba aí o carinho, o abraço, né, da nossa irmã. Tem outra participação aqui. Olá, quero dizer que vocês são super, não é? Vocês são super, duas vezes, super, super. Muito obrigado, não é? Obrigado por sermos super. Olá, boa tarde, gostaria de agradecer a Deus pelo programa de vocês e quero pedir oração porque a minha esposa está precisando de muita oração também. Obrigado, tudo de bom, né? O nome dele é Daniel. Ok, Daniel. Nós temos aqui mais uma. Pode passar aí, que eu estou olhando aqui. Tá. Tem o segundo aqui. Deus irá substituir você por outra pessoa. Mordecai motivou Esther, lembrando que Deus realiza seus propósitos, mesmo se ela não se dispusesse para isso. Então ele deixou bem claro para Esther que se ela não estivesse disposta a tomar essa posição, Deus ia levantar uma outra pessoa. Porque Deus colocou essa responsabilidade na mão dela. E muitas vezes as pessoas, né, não levam a sério daquilo que Deus colocou na mão. Deus, o propósito dele vai fazer.
de alguma forma ele vai fazer. Vai acontecer. Não vai deixar de ser feito e vai acontecer. Nem que tenha que substituir a pessoa. E ele deixou isso bem claro para ela, que o que ela estava fazendo era um propósito de Deus na vida dela ali. Ela estava sendo usada por Deus. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu fiz. Não. Você foi usado por Deus. Você foi um veículo na mão de Deus. Então, a glória é dada ao Senhor. Amém. Isso é que ele mostrou para Esther. Saber o que fazer é realmente assumir o destino que Deus tem para nós. Né? Então, aí tem a questão da responsabilidade que você falou no item anterior, né, Guerra? Não adianta eu saber o que eu preciso fazer se eu não assumir a responsabilidade para fazê-lo. Né? Deus vai cumprir o seu propósito? Vai. E essa frase no livro de Esther, né, através de Mordecai, se você não fizer nada, de algum lugar Deus vai levantar livramento para o seu povo. Com certeza. Né? Então, se há um propósito de Deus, isso vai ser estabelecido, porque nenhum dos seus planos são frustrados. Deus vai fazer aquilo que Ele já determinou para fazer. A palavra de Deus não volta vazia. Depois que Ele libera a palavra, aquilo vai se cumprir. Né? Então, nós temos, inclusive tem uma expressão interessante que as pessoas costumam dizer, Deus pode tudo, né? Aí eu costumo responder assim, não, Deus não pode negar a si mesmo, então Deus não pode tudo. Ele pode negar os seus preceitos. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode falar hoje e descumprir depois. Ele não pode agir com injustiça, porque ele é justiça. Né? Então ele não pode negar a si mesmo. E aí nós vamos ver exatamente essa questão do saber o que fazer. Em muitos momentos na nossa vida nós temos dificuldades em fazer alguma coisa, exatamente por não entender que aquilo que temos que fazer é a vontade de Deus naquele momento. Sim. Né? Então, se nós temos o desejo de obedecer a Deus, nós sempre teremos essa dúvida. Isso é a vontade de Deus para nós? Sim, é isso que Deus quer que eu esteja fazendo? É para lá que Deus quer me mandar? É isso que Deus quer de mim nesse tempo? Então, essa é a preocupação de todo mundo que quer obedecer a Deus. É buscar a vontade de Deus para a sua vida. E buscar a vontade de Deus para a sua vida é se conectar com o seu destino espiritual, se conectar com o propósito de Deus para a sua vida. É se alinhar àquilo que a palavra de Deus diz no Salmo 139, ao livro no qual Deus já escreveu a seu respeito. Então, isso é extremamente importante nessa questão de saber o que fazer, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. É estar conectado, alinhado com o propósito de Deus, com o seu destino, com aquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra e já tem revelado a você através de sinais. Amém. Né? Nós temos aqui uma participação do DDD 24 de Três Rios, lá no Rio de Janeiro. Ele diz assim: peço oração pelo meu esposo, pois está se deixando ser usado pelo inimigo. Sou obreiro em minha igreja e meu esposo não aceita meu ministério, não aceita em nada que está na palavra do Senhor. Usa de palavras de ódio, o coração dele precisa ser transformado. Tenho orado muito, tenho colocado a vida dele diante do altar do Senhor. Ele está desanimado, coração fechado. Ele é um grande profissional de marcenaria, um grande artesão, mas está com todas as portas, está com todas as portas fechadas e somente eu e minha filha estamos com todas as responsabilidades. Me ajudem em oração em nome de Jesus. Amém. Aí tem oração mesmo.
pela situação que ele está passando, é buscar em oração mesmo. É cobertura de oração. Mas não sabe também o que levou ele a estar assim. A estar assim, né? Porque Exato. aí tem que ver o motivo e orar em cima desse motivo. Talvez precise até de um acompanhamento, né? De alguém estar junto, né? Para poder... E aqui eu vejo também, já que ela é uma obreira da igreja, né? Eu acho que ela pode mobilizar também, né, a igreja local nesse sentido para estar com esse propósito aí para... Ajudando ela em oração, né? Isso. Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã. Busca de Deus, talvez até, se você tiver essa direção de Deus, você talvez até investir maior parte do seu tempo, talvez em casa, né, no seu esposo. Existe propósito, a todo tempo existe um propósito debaixo dos céus. Por isso que nós precisamos buscar de Deus, porque muitas vezes, talvez a sua presença em casa poderia mudar mais, mais tempo em casa, poderia mudar a situação. Talvez por que ele tem tanto ódio, né, da palavra de Deus ou da igreja. Então isso é importante, você buscar a direção de Deus, porque talvez às vezes você abrindo mão de alguns compromissos da igreja local e talvez você investindo um pouco de tempo em casa e a ele, né, quem sabe as coisas podem ser diferentes. Então por isso que é importante a gente avaliar, buscar do Senhor. Por que ele é assim? Ele sempre foi assim a vida toda? Ou de um tempo para cá? Né? Então é importante você buscar do Senhor. Se as portas estão fechadas, talvez Deus queira tratar dele, né? E quem sabe Deus quer usar a sua vida, da sua filha para isso, tá bom? Então busca do Senhor, porque às vezes assim, eu sei que Deus me chamou e o ministério e é a obra do Senhor. Mas muitas vezes a gente precisa buscar um equilíbrio nas coisas, né? Talvez você abrir mão um tempo, né? Talvez não tanto tempo que você invista na obra do Senhor para poder investir mais em casa, para você poder ganhar o seu esposo, né? Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo que você tem que orar e buscar de Deus que talvez possa ser isso ou não. Ele que vai te direcionar, tá joia? Na hora que você estava falando, veio... Inclusive, nós já fizemos há um tempo atrás um programa com esse tema, que é o coração endurecido. Sim, não é? Então, o fato, de repente, das portas estarem fechadas pode ser uma das características de ter um coração endurecido. Se ele está permitindo o seu coração endurecido, ele vai experimentar, sim, um tempo de esterilidade, porque essa é uma das características do coração endurecido. Então, ore a respeito disso, né? Até para que a palavra possa entrar e cumprir o propósito para o qual ela foi lançada, né? Ore para que o coração de carne, o coração de pedra, seja transformado em coração de carne e esse coração de carne seja convertido ao Senhor. Amém. Essa é uma boa estratégia de oração, talvez, nesse momento. Outra participação aqui, Rogério. DD 32, no interior aqui de Minas Gerais, diz assim: preciso de ajuda. Estou com uma pessoa que mente muito. Quero terminar esse relacionamento, mas eu não sei como. Sei que faz mal, mas eu preciso de ajuda, não é? Preciso de forças, não é, para passar por isso. E outra coisa, ele me deve dinheiro. Eu peço para me pagar e ele sumir da minha vida. Ele fala que vai embora e vai pagar depois. Fico pensando se ele vai me pagar mesmo. Né? Meu irmão. Aqui... É um angu de muito caroço, né? Tem muito caroço esse angu, né? Então, talvez assim, até vantagem ela perdeu o dinheiro. Ela pergunta, ele escreveu agora. Deixo ele ir e fico no prejuízo? Talvez. A vantagem é essa. Às vezes é preferível perder de um lado você poder ganhar no outro. Ganhar do outro. É uma decisão que é só sua. Mas assim, tudo é escolha, né? Nossa vida é marcada por escolhas. Talvez você perde financeiramente, mas você ganha, né, na sua liberdade e de conviver com alguém que você... Né? Mas é uma situação delicada, é uma coisa que você precisa orar. O dinheiro você pode readquirir.
É. E quando você cai dentro de uma situação, muitas vezes a situação fica depois difícil até de ser sair. resolvida, né? Talvez está mais fácil um lado do que o outro, né? É o que, inclusive, quanto mais tempo, pior fica, né? O tempo não cura e não resolve. O nosso próximo tópico até tem a ver. Ele falou assim, você perderá mais que uma simples oportunidade. É pra você ver que interessante, né? Tem a ver. Esther perderia mais que uma simples chance de fazer a coisa certa. Ela poderia perder a própria vida. Mas aqui está falando o quê? Que muitas vezes ela estava com uma oportunidade na mão e poderia perder essa oportunidade se ela não fizesse debaixo dos preceitos. E na versão revista atualizada, ela diz assim, quando ela faz a convocação para o povo orar, que ela ia tomar essa decisão, ela diz, olha, se morrer, morri. Isso se mesmo. morrer, morri. Né? Ou seja, mas a visão dela, assim, então, se eu morrer, mas o intuito era salvar quantas milhares de vidas, né? Do povo como um todo. E muitas vezes a decisão fica parecendo que é ruim. Né? As pessoas falam, mas você vai tomar essa decisão? Mas é uma decisão que vai definir um monte de coisa. E deixar de fazer é que vai estragar, não é? Que é uma coisa que já está definida. Se não fizer, vai acontecer. Mas se eu correr o risco de fazer, eu posso mudar todo o contexto. Exatamente. Aí é que está o... Até hoje ele não me chamou na presença dele, mas eu vou lá. Com certeza. Se morrer, morri, mas tentou. Sim. E deu certo. E deu certo. Né? Aí que está o... Aí eu queria até voltar no caso dessa pergunta, Rogério, dessa participação. Ela coloca que a pessoa mente. Muito. Agora, a partir de quando você começou a identificar as mentiras na vida dessa pessoa, né? E como você se comportou diante dessas mentiras? Se você negligenciou as mentiras e foi percebendo que essas mentiras iam ficando cada vez mais constantes, o tempo, né, que você demorou para tomar a decisão que já deveria ter tomado, já complicou e já trouxe um prejuízo ainda maior. Então, de novo, né, eu vou sugerir a sequência do Salmo 1, Salmo 1:1. Então, dá uma pensadinha se você já não perdeu outras oportunidades, né? E se por ter perdido essas oportunidades, a situação ficou do jeito que está hoje. E aí, se você não tomar uma decisão, a tendência é que elas piorem, já que não há uma possibilidade de mudanças. Nós temos um caso aqui, Rogério, que eu acho que é importante, e essa pessoa, inclusive, está dizendo que já mandou umas outras vezes e a gente não deu tempo da gente responder ou falar. E é uma situação delicada. Desde já eu quero te pedir que você possa encaminhar para a gente por e-mail, tá? Mas é uma situação, assim, bom dia, vivo uma relação de vampirismo, onde ele me suga de todas as formas. Não consigo me libertar dele. O que eu faço? Ela é de Vitória, Espírito Santo. Me ajudem. Não sei dizer não. Eu bloqueio, mas acabo cedendo. Não é? Por favor, me respondam. Olha, Rogério, aí realmente precisa de um acompanhamento mais intenso e sistemático. Até porque nós identificamos duas questões. Uma delas é a questão do seu posicionamento, né, de não conseguir dizer não. Isso é uma outra questão. Inclusive, nós também temos um programa com esse tema, né, a respeito do saber dizer não e o saber dizer sim. Né? Então, dá uma olhadinha que você poderá achar nos registros, tanto na Rede Super, no quadro de, Clínica da Alma Dentro de Tudo Um Pouco, ou no YouTube. Agora, há uma outra situação que é a relação onde você se sente sugada, que é o que você define como vampirismo. Então, talvez você precise
realmente passar por uma ministração de libertação, se isso realmente vai para um nível onde você não só não consegue dizer não, mas que tenha que trabalhar isso até sobre uma perspectiva espiritual, não somente emocional. Tá? Então, é algo que precisa ser mais sistemático. Acompanhado, né? Precisa. Mapeado. Nós temos aqui, você poderá perder a sua missão de vida. Mordecai especulou que, se Esther falhasse em agir em favor do seu povo, ela perderia o propósito de Deus para a vida dela. Nunca se realiza sua missão permanecendo parado. O que paralisa você? Medo, desesperança, independente do que retém você de perseguir uma oportunidade, você só terá sucesso se tomar a decisão correta. Mas ninguém, né? Isso aqui eu vou até deixar o pastor Rogerinho, se alguém anda quando está parado. Não, mas aí você foi profundo demais. Não tem como, meu querido. Você tem que caminhar, ficar parado não resolve nada. Isso aqui deixou aqui. Deus tinha um propósito para ela, mas tinha que caminhar, não podia... Parado não resolve nada. Guerra, aí eu quero até comentar esse mover estando parado. Estando parado. Porque isso realmente depende do referencial onde nós estamos. Com certeza. Né? E de como a situação está acontecendo. Por exemplo, se a pessoa está em pé dentro de um ônibus em movimento, ela está parada, mas o ônibus está em movimento. Sim, com certeza. Né? Então, olha bem. Mas se o ônibus parar, vai ter que descer. Aí é outra coisa. Né? Aí sim. Então, muitas vezes, como a gente já falou a respeito da multidão antes. Com certeza, não falamos, sim. Então, o que você muitas vezes precisa entender é que você pode ir junto com todo mundo. Sim. Não é? Se todo mundo está indo e você vai junto com todo mundo. Mas e quando todo mundo resolve parar? Qual é a sua decisão? Qual é a sua atitude? Então, certeza. Nesse contexto de Esther, o povo não tinha para onde ir. E se ela ficasse aonde ela estava, ela ia ficar como todo mundo, parado. Sim. Sem ir para lugar nenhum. Com certeza. Não é? Então, aí nós temos essas duas referências. Mas nesse caso específico de Esther, já que o povo não tinha para onde ir, o povo não ia ter como mudar nada no decreto que foi feito, não poderia mudar a circunstância, não poderia ter nenhuma atitude, a não ser simplesmente prantear e chorar, que foi o que o povo fez, aonde chegava a notícia de que eles seriam aniquilados, o povo rasgava suas vestes, jogava terra na cabeça e pranteava e chorava. Então essa é a atitude do povo. Se a pessoa que pode tomar uma iniciativa, pode tomar uma decisão, pode fazer alguma coisa, se ela não se mover, se ficar do mesmo jeito, aí, como diz o ditado popular, a vaca vai pro brejo. Vai pro brejo, não é? Isso mesmo. Mas se ela entende que ela precisa dar um passo na direção daquilo que precisa ser feito, que ela já discerniu o que tem que fazer, aí sim ela realmente precisa se movimentar e ela sair de dentro, né, desse sistema e avançar na direção daquilo que precisa ser feito. Agora, precisamos, com certeza, sim, avaliar o nosso referencial, né? Avaliar o nosso contexto. Porque muitas vezes, Guerra, se a intenção é que todo mundo vá junto, e eu estou no meio do povo, e o povo está indo junto,
eu não preciso me antecipar. Com certeza. Não é? Caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Sim, não é? com certeza. Agora, quando o povo não consegue caminhar junto e eu entendo que alguém precisa ir, aí eu vou, é outra. aí eu tenho que romper. É outra situação. outra Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.